Caros irmãos, queridas irmãs, toda primeira sexta-feira de cada mês, nós fazemos memória, celebramos a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Mas uma vez por ano, nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no término, um dia depois da oitava de Corpus Christi. Já expliquei para vocês que no calendário antigo havia muitas oitavas. No calendário atual, apenas duas. Natal e Páscoa têm oitavas. Mas, antigamente, até 1955, a solenidade de Corpus Christi era uma das solenidades que tinham oitava. Então, na quinta-feira da semana passada, nós celebramos essa solenidade e a oitava terminaria justamente ontem. E é por isso que hoje nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Foi ali, dentro da oitava de Corpus Christi, que Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Lacoque, lá em Paray-le-Monial, na França. Ela que era uma religiosa visitandina. A Congregação da Visitação foi fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. E essa religiosa, que era uma mística, teve essas revelações privadas e essa aparição de Jesus ali dentro da oitava de Corpus Christi. Então é por isso que se mantém no calendário essa solenidade no dia de hoje, embora nós não tenhamos mais a oitava. E também, como eu já disse no final de semana, esta é a última das solenidades que decorrem da Páscoa, que tem ainda um vínculo com o tempo pascal. O tempo pascal termina lá em Pentecostes, mas depois nós temos a Santíssima Trindade, Corpus Christi, o Sagrado Coração de Jesus. Então, essa solenidade é como que a conclusão, uma segunda conclusão da Páscoa. O tempo pascal mesmo termina em Pentecostes, mas ainda nós temos essas três solenidades já dentro do tempo comum. Então, primeiramente, as próprias leituras que mudam a cada ano, mas as leituras desse ano nos apontam em primeiro lugar para esse mistério do amor do coração de Jesus. O coração para nós simboliza o amor. E esse é o coração que mais amou, porque é um coração humano, é um coração de carne, mas é um coração também divino, por causa daquilo que a teologia chama de união hipostática. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As duas naturezas estão unidas em Jesus. É um coração humano e, ao mesmo tempo, é um coração divino. Deus nos amou com um coração de carne, com um coração humano. Então vejam que, na primeira leitura, tirada ali do livro do Deuteronômio, Deus faz uma espécie de declaração de amor para o seu povo. Muita gente diz que Deus lá no Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus mais rigoroso, Mas há muitas passagens do Antigo Testamento que manifestam essa ternura do coração de Deus, só que quando o Antigo Testamento fala da ternura do coração de Deus, é uma analogia. Porque ainda não tinha acontecido o mistério da encarnação.
Mas agora nós podemos falar propriamente, né, que Deus tem um coração que bate, que pulsa por nós. Então, Deus faz essa declaração de amor ali no livro do Deuteronômio, dizendo: eu não vos escolhi porque sois o maior dentre todos os povos. Ao contrário, sois o menor. Se nós estudamos a história antiga, nós vemos que havia outros povos bem mais desenvolvidos do que o povo de Israel. Deus podia ter escolhido para ser o seu povo predileto, o seu povo escolhido. Deus podia ter escolhido os egípcios, Deus podia ter escolhido os gregos, os romanos, os fenícios, os assírios, os persas. Esses povos todos constituíram impérios em épocas diferentes. Eram muitos deles avançados nas ciências da época, na arquitetura, na agricultura, etc. E Deus diz: eu não vos escolhi por causa dos vossos atributos, porque sois um povo importante. Ao contrário, sois o menor dentre todos os povos. Mas eu vos amei, e eu vos escolhi, eu vos preferi. Então aqui Deus já nos mostra que o seu amor é incondicional, que Ele não nos ama porque nós merecemos, Ele não nos ama porque nós somos dignos, mas justamente por aquilo que São João diz na segunda leitura: Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele manifestou o seu amor, dando-nos o seu Filho, para que, por meio dele, nós tivéssemos vida. Essa é a prova de amor que Deus quis nos dar, dando-nos o seu Filho. E, dando-nos o seu Filho, Ele nos deu tudo. É o que nos diz São Paulo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, o que Ele há de nos negar? Porque Ele nos deu tudo, junto com o seu Filho, que Ele nos entregou como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, é o que Deus diz ali, já na primeira leitura, já lá no Antigo Testamento: vocês, humanamente falando, segundo critérios humanos, não têm grandes características que chamassem a atenção. Se Deus usasse critérios humanos, não é o povo mais inteligente, não é o povo mais rico, que vai bem nas guerras. Não, é o menor dos povos. Mas eu vos escolhi. Porque justamente o amor é decisão, é escolha. E Deus, então, nos escolheu, Deus nos amou, para que nós fizéssemos parte do seu povo, não porque nós merecêssemos. E Ele diz: a sua misericórdia se estende de geração em geração. Como Nossa Senhora vai dizer depois lá no Magnífica, sobre aqueles que me respeitam. Vejam que Nossa Senhora no Magnífica cita essa passagem. Deus diz: eu uso de misericórdia até a 1000ª geração para com aqueles que me respeitam, para com aqueles que me amam, que obedecem os meus mandamentos. Nossa Senhora vai dizer a mesma coisa: sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Porque Nossa Senhora era a mulher da palavra, né? Ela gerou a palavra eterna no seu ventre, mas ela era uma mulher da palavra,
Ela gerou essa palavra no seu coração, ela conhecia as Escrituras, ela conhecia e vivia a palavra de Deus. Então, Deus manifesta o seu amor, dando-nos o seu Filho, e Jesus, no Evangelho, nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, eu vos consolarei. É uma prova de amor, é uma declaração de amor. No entanto, esta solenidade nos recorda a necessidade da reparação. Porque quando Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, ele faz um lamento, uma queixa. Jesus desabafa com ela. Ele aparece com o coração fora do peito, como nós estamos acostumados a ver nas imagens que representam o coração de Jesus. O coração fora do peito, sobre o coração uma coroa de espinhos, uma cruz, uma chama e o coração perfurado. E qual é o lamento de Jesus? Qual é a sua queixa? Qual é o desabafo que ele faz? Ele diz: esse é o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, que deu tudo, mas que não é correspondido. É um amor não correspondido. Amor com amor se paga. No entanto, como São Francisco de Assis dizia, o amor não é amado. Jesus diz: da parte deles, desses que eu tanto amei, eu só recebo ingratidão, indiferença, frieza, muitas vezes até sacrilégios, blasfêmias, dessa humanidade que eu tenho tanto amado. Então, essa solenidade nos convida à reparação. E vejam que Jesus se queixa para Santa Margarida Maria Alacoque, sim, da humanidade que estava se desviando cada vez mais, ali no começo da modernidade, se desviando cada vez mais, se afastando cada vez mais de Deus, dos seus mandamentos, né, que ele nos lembra aí na primeira leitura, de nós guardarmos os seus mandamentos. Mas a queixa principal de Jesus não é em relação aos infiéis, não é em relação aos incrédulos. Jesus se queixa especialmente dos sacerdotes. Jesus se queixa especialmente das almas consagradas a Ele, dos cristãos, dos católicos, e dentre os católicos os sacerdotes, porque ele diz: esses que são os meus amigos mais íntimos não correspondem ao meu amor. Eu dei tudo, eu me dei por inteiro, mas eles não correspondem, eles não me amam, eles me tratam com frieza, com indiferença. Por isso é que hoje é também dia de oração pela santificação do clero. É dia de nós rezarmos pelos sacerdotes, porque o coração de Jesus é um coração sacerdotal, é um coração de sacerdote, e porque é um coração de sacerdote, é um coração de vítima. E mais, Jesus se queixa com ela especialmente dos sacrilégios, das indiferenças cometidas contra o seu coração no sacramento do altar. Lembrem-se, era a oitava de Corpus Christi. E Jesus fala com ela da frieza, da indiferença, de que nós cristãos não correspondemos ao seu amor,
também os sacerdotes, também os religiosos, especialmente na Eucaristia, porque na Eucaristia nós temos o coração eucarístico de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Na Eucaristia não está apenas a divindade de Jesus, mas também a sua humanidade, porque as duas naturezas não podem ser separadas. Jesus está por inteiro na Eucaristia. Então o coração de Jesus bate por nós na Eucaristia. E ele se queixa dizendo: vejam só quantas provas de amor eu dei, inclusive permanecendo com eles na Eucaristia, e eles não são agradecidos. E eles não correspondem. Eles não me amam. Mesmo aqueles que são ou que deveriam ser mais próximos de mim, mais íntimos de mim, os meus sacerdotes. Então, a solenidade de hoje é uma manifestação do amor de Deus para conosco, desse amor que é infinito, que é eterno, que é incondicional, que é pessoal, mas ao mesmo tempo nos convida à reparação, ou seja, que nós, tomando consciência desse amor, nos disponhamos a amá-lo também, deixando de fazer aquilo que é contrário à sua vontade, aquilo que o ofende, abandonando o pecado e fazendo atos de amor, atos de reparação, portanto. E vejam que a segunda leitura de hoje começa dizendo: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, também que nós amemos a Deus nos nossos irmãos. Amar o nosso próximo por amor a Deus. Jesus vê a humanidade por quem Ele deu a vida dividida. Vê os homens se destruindo, se matando uns aos outros, fazendo mal uns aos outros. Então, é também um convite que Jesus nos faz. E mais do que um convite, Ele nos oferece essa graça de que nós amemos, assim como somos amados. Vejam o quanto eu vos amei, e se amem. Foi o que Ele pediu na véspera de sua paixão. Amai-vos como eu vos amei. Descubram o quanto vocês são amados por mim e retribuam esse amor amando-se uns aos outros, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o mês de junho, e não apenas o dia de hoje, mas por tradição, todo mês de junho é dedicado ao coração de Jesus. Esse coração manso e humilde. Esse coração manso e humilde, que deve nos ensinar. Ele diz: aprendei de mim. Essa é a lição que Jesus quer nos ensinar. O nosso mestre quer nos ensinar essa lição. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, peçamos a Ele que nos conceda a graça da reparação, que nos conceda a graça de consolar o seu coração que é ferido pela humanidade descrente
é ferido pela humanidade incrédula, mas é muito mais ferido por nós. Porque uma das maiores dores de Jesus na sua paixão, sem dúvida nenhuma, mais até do que a dor da flagelação, da coroação de espinhos, dos cravos, foi a dor da traição de Judas. Porque que os romanos o crucificassem, Pilatos, Herodes, mas os judeus, o seu povo eleito, o seu povo escolhido, e Judas, um dos seus amigos mais íntimos. Então é por isso que Jesus se queixa especialmente de nós, e especialmente dos seus sacerdotes. Sim, todos o ofendem, mas de nós Deus espera mais, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E esse Jesus que é um refúgio para nós. Quantas vezes nós precisamos de consolação, nós precisamos de ânimo, nós precisamos de Deus que nos console, que nos sustente, que nos anime, e nós sabemos que nós podemos encontrar no coração de Jesus um refúgio. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Mas hoje nós nos lembramos também que, assim como o coração de Jesus é um refúgio para nós, o nosso coração deve ser um refúgio para Jesus e para os nossos irmãos, para tantas pessoas que precisam de um coração aberto, como o coração de Jesus, de um coração rasgado, onde essas pessoas possam encontrar consolo, onde essas pessoas possam encontrar uma palavra de ânimo. Nós cristãos devemos ter esse coração como o de Jesus, onde as pessoas encontram, num momento de dor, num momento de tristeza, de dificuldade, de sofrimento, um refúgio. Nós não podemos querer apenas receber, nós temos que dar. Como a gente reza na oração de São Francisco, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Pois é, a gente vive hoje num tempo em que na própria religião as pessoas buscam apenas soluções para os seus problemas, consolo. Sim, Jesus está nos dizendo: vinde a mim, porque de fato só Ele pode dar sentido à nossa vida, curar as nossas feridas, mas Ele também quer nos configurar a Ele para nós sermos pessoas que consolam a Jesus, sobretudo nos pobres, nos doentes, naqueles que precisam de nós. São Pio de Petreutina compôs uma oração que ele rezava depois da comunhão, na qual ele dizia: a minha alma, embora seja tão pobrezinha, deseja ser para ti um lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor então. Quietude e profunda oração. São Pio de Petreutina rezava assim depois da comunhão. Então, como São Paulo diz, com as consolações que nós recebemos de Deus, consolemos também os nossos irmãos. Deus nos consola em nossas aflições. Consolai-vos uns aos outros. Ele nos perdoa, perdoai-vos. Ele nos ama, amai-vos. Tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, nós damos também. Hoje nós vivemos muito essa religião centrada no eu. Eu vou para a igreja, eu tenho que ser acolhido, os outros têm que me acolher, os outros têm que me notar, né? Padre, não tem acolhimento na igreja, né?
Mas eu vou lá por causa de Deus? Eu vou lá para adorar a Deus, prestar culto a Deus? Ou para que eu seja o centro? Então, muitas vezes nós precisamos, de fato, que as nossas feridas sejam curadas, nós precisamos de atenção, mas a gente recebe para dar. A gente é consolado para consolar, para nos tornarmos nós também instrumento de Deus, para sermos nós também um lugar de consolação, de reparação para Jesus e para os nossos irmãos. Então peçamos a Jesus que nos conceda essa graça de sermos reparadores, de amarmos o amor que não é amado, de pagarmos com amor as indiferenças do mundo, mas também as nossas próprias. Reparar os nossos próprios pecados, que é algo que Nossa Senhora também ensinou lá em Fátima. Então peçamos a Nossa Senhora que certamente ali, aos pés da cruz, foi o maior consolo de Jesus. Que ela nos dê um coração como o dela, um coração reparador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.